Muita gente acredita, de forma completamente sincera, que está demonstrando amor quando pega o gato no colo, aperta contra o peito, beija, abraça, segura por mais tempo do que ele gostaria e insiste em transformar aquele momento em uma demonstração longa de carinho. O problema é que, para muitos gatos, isso não é carinho, isso é excesso. E excesso, para um animal que valoriza tanto controle corporal, previsibilidade e autonomia, pode ser profundamente desconfortável. Esse é um dos erros mais comuns do dia a dia porque ele nasce de uma intenção boa, mas produz um resultado ruim. O tutor pensa, ele é meu gato, ele sabe que eu amo ele. Só que o gato não interpreta a cena pela intenção humana. Ele interpreta pela experiência física e emocional que está vivendo naquele instante. E a experiência, muitas vezes, é a de estar preso, quando queria sair, contido quando queria se afastar, manipulado, quando queria apenas encostar por alguns segundos e terminar ali. O mais perigoso desse erro é que ele quase nunca começa com uma grande reação. O gato não vai necessariamente explodir de imediato. Muitas vezes ele tolera, fica rígido, abaixa as orelhas discretamente, endurece o olhar, tenta virar a cabeça, move a cauda com mais força, recolhe as patas para buscar apoio e sair, dá pequenos sinais de que o limite já foi alcançado. E é justamente aí que o tutor erra, porque interpreta tolerância como aceitação. Só que tolerância não é prazer. Um gato parado não é automaticamente um gato feliz. Um gato que ainda não mordeu não é automaticamente um gato confortável. Um gato que ainda não pulou pode estar apenas esperando a primeira brecha para escapar. Quando o humano ignora isso repetidas vezes, cria-se um padrão perigoso. O gato aprende que a aproximação com aquela pessoa pode levar à perda de liberdade corporal. Aprende que colo pode significar prisão. Aprende que contato pode virar insistência. E, a partir daí, a relação começa a se desgastar em pequenas camadas. O gato pode passar a evitar a aproximação antes mesmo do toque acontecer. Pode parar de subir perto. Pode deixar de se esfregar. Pode ficar mais vigilante quando o tutor senta no sofá. Pode se afastar só de ver o braço vindo. Ou seja, o problema não é só o momento do aperto, é o que aquele aperto ensina. Em casos mais intensos, isso também machuca fisicamente. Um gato mantido no colo contra a vontade pode se debater, escorregar, cair de forma ruim, torcer a coluna, prender uma unha, bater a pata ou se jogar para escapar. E aí o tutor costuma dizer que o gato é arisco, agressivo ou ingrato, quando na verdade o animal só tentou recuperar o próprio corpo. Outro detalhe importante é que muitos donos confundem demonstração de afeto com quantidade de contato, mas, com gatos, a qualidade quase sempre importa mais do que a duração. Um carinho de 5 segundos, bem lido, bem aceito e interrompido no momento certo, costuma ser muito mais valioso do que 1 minuto inteiro de insistência. O gato tende a confiar mais em quem sabe parar do que em quem sabe começar. Isso é essencial, porque o vínculo felino cresce quando o animal percebe que pode entrar e sair da interação sem ser punido, segurado ou convencido a ficar mais. Quando o tutor respeita o instante exato em que o gato quer descer, a mensagem enviada é poderosa. Eu ouvi o seu limite. E essa mensagem constrói confiança. Já quando a pessoa ri, segura mais forte e diz só mais um pouquinho, a mensagem que chega é outra. Se você vier até mim, eu posso ignorar o que você quer. Esse tipo de erro do dia a dia machuca porque corrói a segurança da convivência. O gato deixa de ver o toque como algo previsível e passa a vê-lo como um risco. O mais curioso é que muitos gatos se tornam mais carinhosos justamente quando descobrem que seus limites serão respeitados. Eles voltam com mais frequência quando sabem que poderão ir embora quando quiserem. Então, no fim, uma das coisas mais comuns que machucam seu gato é algo que muita gente chama de amor. Contato demais, força demais, insistência demais e escuta de menos. Com gato, carinho saudável não é o que prende. É o que acolhe e solta no momento certo. Pouca coisa é tão subestimada na rotina de um gato quanto a água. E isso acontece porque, para muitos tutores, hidratação parece um tema simples demais para merecer atenção profunda. A pessoa pensa, tem um potinho ali, então está resolvido. Só que na prática, muitos gatos convivem diariamente com acesso ruim à água, e isso machuca de uma forma silenciosa, progressiva e fácil de ignorar.
O problema quase nunca está apenas na ausência total de água. Está na oferta mal feita. Água deixada no mesmo recipiente por tempo demais. Água perto da caixa de areia. Água ao lado da comida de um jeito que não favorece o consumo. Água em pote estreito que encosta demais nos bigodes. Água em local de passagem, desconfortável, quente ou pouco atraente. Água em quantidade pequena para o tempo que o gato passa sozinho. Água sem variedade de pontos pela casa. Tudo isso parece pequeno quando visto com lógica humana, mas não é pequeno do ponto de vista do gato. Muitos gatos já carregam uma tendência natural a beber menos do que seria ideal. Então, se o ambiente ainda atrapalha, o efeito se acumula. O tutor olha e diz que ele quase não bebe, mas raramente pergunta se a forma como a água está sendo oferecida convida o gato a beber, e isso faz muita diferença. O gato não se relaciona com o pote de água de maneira mecânica. Ele sente cheiro, temperatura, localização, conforto ao aproximar o focinho, sensação dos bigodes tocando a borda, interferência de ruídos, proximidade de outros recursos e até o quanto aquele ponto parece seguro. Um gato que bebe pouco num recipiente mal colocado, não necessariamente não gosta de água. Muitas vezes ele só está interagindo pouco com uma oferta ruim. O problema é que, quando isso vira rotina, o desconforto não aparece com uma sirene. Não há uma cena dramática dizendo que o gato está sendo prejudicado. O que existe é uma rotina possivelmente abaixo do ideal, repetida todos os dias. E é isso que torna o erro tão perigoso. A pessoa não viu um grande problema, então não corrige. E como não corrige? O gato continua convivendo com uma versão empobrecida de uma necessidade básica. Outra falha muito comum é achar que um único ponto de água basta para qualquer casa. Em alguns contextos, especialmente quando o tutor passa horas fora, múltiplos pontos de água podem ser muito mais eficientes. Isso reduz barreiras de acesso e aumenta a chance de o gato beber em diferentes momentos do dia. Também é importante lembrar que água perto demais de areia ou em locais pouco tranquilos pode ser menos usada. O tutor às vezes organiza a casa por conveniência, e não por lógica felina. Junta tudo num canto e chama isso de praticidade. Mas, para o gato, praticidade humana pode significar desconforto ambiental. Outro aspecto importante é a manutenção. Água limpa não é só água que ainda parece boa. É água renovada, fresca e apresentada de forma adequada. Muitos tutores acostumam tanto com a própria organização doméstica que deixam de perceber o quanto um recurso essencial está abaixo do que deveria. E isso machuca porque hidratação não é luxo, não é detalhe, não é capricho. É uma base fisiológica e comportamental do bem-estar do animal. Até mesmo a forma como o gato percebe aquele ponto da casa muda quando a água está bem posicionada. Um local silencioso, acessível, limpo e confortável convida mais do que um recipiente esquecido perto de outros recursos ou num canto sem sentido. A pior parte é que muitos sinais de baixa qualidade ambiental acabam sendo interpretados como traço de personalidade. O tutor diz que o gato é fresco, quando na verdade ele só tem critérios que o humano está ignorando. Então, sim, uma das coisas do dia a dia que machucam seu gato é tratar a oferta de água como uma formalidade. Não basta que a água exista. Ela precisa funcionar para ele, porque o fato de o gato continuar vivo, andando e aparentemente normal não significa que a rotina de hidratação esteja boa. Significa apenas que ele continua lidando, do jeito que pode, com um cuidado incompleto. Se existe uma estrutura da casa que influencia diretamente o conforto, a segurança e a dignidade diária do gato, é a caixa de areia. E ainda assim, ela é tratada por muita gente como se fosse um detalhe operacional. Quase um incômodo doméstico que basta dar um jeito depois. Só que, para o gato, a caixa de areia não é detalhe. É território funcional. É necessidade básica. É um espaço que precisa oferecer previsibilidade, limpeza, acessibilidade e segurança toda vez que ele for usar. Quando isso não acontece, o impacto é muito maior do que muitos tutores imaginam. O erro pode aparecer de várias formas. Areia já muito usada, cheiro forte, pouca profundidade. Caixa pequena demais para o tamanho do gato, posição inadequada, local de muito movimento, pouca privacidade. Limpeza irregular, número insuficiente de caixas para a dinâmica da casa. Cada uma dessas falhas parece administrável para o humano, mas para o gato elas se somam.
E o pior é que o gato costuma perceber esse desconforto antes do tutor considerar que há um problema. Muitas pessoas só reagem quando o comportamento já degringolou. Xixi fora da caixa, cocô em outro lugar, idas e voltas sem conseguir relaxar, miados perto da área, hesitação, eliminação em superfícies estranhas. Só que o processo de desconforto começou antes. Começou quando o gato parou de sentir que aquele espaço era bom o suficiente. Para um animal tão atento a território e rotinas de eliminação, isso pesa muito. O gato não usa a caixa por obrigação psicológica no mesmo sentido que um humano usa um banheiro por racionalidade. Ele usa porque aquilo precisa ser o local mais aceitável, mais seguro e menos aversivo disponível. Quando deixa de ser, surgem respostas comportamentais. E, infelizmente, o tutor costuma interpretar essas respostas como afronta, vingança ou birra. Quando em muitos casos, são apenas uma forma de o corpo e o comportamento dizerem: essa estrutura está ruim. Caixa de areia mal cuidada machuca porque transforma um momento básico do dia em fonte de tensão. O gato pode entrar já desconfortável, pode hesitar, pode tentar suportar mais do que deveria, pode procurar outro substrato, pode criar associação ruim com aquele canto da casa. Em casos mais prolongados, isso afeta até a forma como ele se move no ambiente, como explora, como descansa e como organiza o próprio território. Também existe um componente de segurança que muita gente ignora. Se a caixa está em local muito exposto, barulhento, de passagem intensa, perto de máquina, perto demais da comida, ou em ponto onde o gato se sente vulnerável, isso interfere. Eliminar não é um momento neutro para ele. É um momento em que o corpo está vulnerável. Então o local precisa ser funcional, mas também psicologicamente aceitável. Quando não é, a experiência se torna ruim. O tutor, por outro lado, costuma olhar apenas para o estado visual da caixa. Ainda dá, só que ainda dá para o humano nem sempre significa ainda é usável para o gato. Essa distância entre percepção humana e necessidade felina é o que faz tanta gente errar por tanto tempo. Outro ponto importante é a consistência. Não adianta limpar muito bem num dia e depois abandonar por longos períodos. Gatos respondem bem à previsibilidade. Uma caixa que ora está ótima, ora está péssima, continua sendo uma fonte de instabilidade. E instabilidade em necessidade básica desgasta o bem-estar do animal. Então sim, uma das coisas do dia a dia que mais machucam seu gato é uma caixa de areia mal cuidada. Não porque ele vá demonstrar isso do jeito que um humano demonstraria, mas porque uma parte central da vida dele fica comprometida, e quando o básico fica comprometido, todo o resto da rotina perde qualidade. Existe um tipo de sofrimento no gato doméstico que muita gente não reconhece porque ele não tem cara de emergência. Ele não sangra, não grita, não faz alarde, mas ele desgasta o animal por dentro. A frustração comportamental. E uma das maiores causas dessa frustração é a ausência de brincadeira adequada. Tem tutor que nunca brinca. Tem tutor que acha que deixar um brinquedo largado no chão já resolve tudo. Tem tutor que até tenta, mas brinca tão mal que não produz quase nenhum efeito positivo real. Em todos esses cenários, o gato perde, porque brincar não é entretenimento supérfluo. Brincar é uma das formas mais importantes de permitir que o gato expresse partes fundamentais da sua biologia. Perseguir, observar, calcular, dar o bote, agarrar, mudar foco, descarregar energia, completar ciclos curtos de caça simulada. Quando isso não acontece, algo fica represado, e o tutor quase sempre percebe só o sintoma final. O gato que corre pela casa à noite sem parar. O gato que persegue pés e mãos. O gato que derruba objetos. O gato que parece hiperativo. O gato que fica apático por longos períodos e depois explode. O gato que arranha mais, morde mais, cobra mais interação, parece mais irritado ou mais dependente. Muitas vezes, por trás disso, não existe personalidade ruim. Existe necessidade mal atendida. O erro de nunca brincar é óbvio. O gato não recebe uma saída organizada para o corpo e para a mente. Mas o erro de brincar errado também é grande. Gente que usa a própria mão como brinquedo, depois reclama que o gato ataca. Gente que mexe a varinha de qualquer jeito, sem ritmo, sem lógica, sem oferecer perseguição real. Gente que dura 2 minutos e para. Gente que faz a brincadeira parecer uma agitação sem sentido.
Só que o gato não quer qualquer movimento. Ele responde melhor quando a brincadeira parece presa. Algo que foge, para, aparece, desaparece, corre de forma plausível, dá chance de foco e ataque. Sem isso, a atividade fica pobre. E isso machuca porque transforma um animal feito para responder ao território e ao movimento em alguém obrigado a viver num ambiente estéril, com instinto sem rota de saída. Não significa que todo gato precise brincar por longos períodos o tempo todo. Significa que a rotina dele precisa incluir oportunidades coerentes de uso do corpo e da atenção. Mesmo sessões curtas, bem feitas, podem mudar bastante a qualidade do dia. Brincar corretamente também tem um efeito emocional importante. Ajuda o gato a gastar energia de forma satisfatória, diminui tédio, melhora o humor e muitas vezes até fortalece a relação com o tutor. O contrário disso, a ausência ou pobreza de brincadeira cria um vazio que o gato tenta preencher do jeito que consegue, e esse jeito raramente agrada o humano. Outra coisa importante: muitos tutores interpretam o repouso longo do gato como sinal de que ele não precisa de brincadeira. Mas gato dormir bastante não apaga a necessidade de ter momentos de expressão ativa. O sono não substitui o uso do corpo. Em ambiente pobre, o gato pode dormir mais, não porque está plenamente satisfeito, mas porque há pouco mais a fazer. E isso é muito diferente. Então, entre as coisas comuns do dia a dia que machucam seu gato, uma das mais traiçoeiras é justamente a falta de brincadeira adequada. Porque ela empobrece a rotina, aumenta a frustração, piora o bem-estar e ainda costuma ser invisível para quem só olha o comportamento na superfície. Uma casa pode ser confortável para humanos e, ao mesmo tempo, extremamente pobre para um gato. E esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de perceber, porque o tutor olha o próprio ambiente com referências humanas: sofá, cama, chão, comida, água, silêncio, segurança. Na cabeça dele, a casa está ótima. Mas, do ponto de vista felino, ela pode estar faltando justamente aquilo que faz o território funcionar de verdade: altura, pontos de observação, rotas de circulação interessantes, opções de distância, locais de descanso estratégico, oportunidades de esconderijo, superfícies de exploração e escolha real de uso do espaço. O tutor pensa que o gato tem a casa toda, só que, muitas vezes, ele tem a casa toda de um jeito raso. Tudo concentrado em plano baixo, sem perspectiva, sem variedade, sem possibilidade de organizar o corpo e a atenção do jeito que faria sentido para ele. Isso machuca porque o gato continua sendo um animal que lê o ambiente tridimensionalmente. Ele não quer apenas existir no chão. Ele quer escolher, quer ver de cima, quer se posicionar, quer monitorar, quer sair da rota principal quando necessário, quer um canto mais protegido, quer uma janela segura para observar, quer uma cadeira, uma prateleira, um nicho, um arranhador alto, um abrigo, uma caixa, alguma estrutura que torne o território mais utilizável. Sem isso, a vida dentro de casa pode virar uma sequência muito repetitiva de deslocamentos curtos entre recursos básicos e o corpo do gato. Assim como a mente sente isso. O tutor costuma notar o problema quando o gato começa a usar mal a casa. Sobe na mesa, tenta a janela, escala armário, derruba coisas, insiste em bancadas, parece mais inquieto, mais entediado ou mais controlador do espaço. Só que, em muitos casos, isso não é desobediência. É tentativa de criar uso territorial onde o ambiente não ofereceu. Outro ponto importante é a escolha. Gatos gostam de ter opção. Opção de proximidade, de distância, de altura, de abrigo, de exposição. Um território sem escolha é um território mais estressante. Porque tudo fica rígido demais. O gato não consegue modular bem o próprio conforto. Fica sem recursos para ajustar a própria experiência do ambiente. E isso pesa muito mais do que parece. Até a relação com o tutor pode piorar quando o espaço é pobre, porque o gato passa a buscar no humano a estimulação, a segurança ou a organização que o território não está fornecendo. Ou, ao contrário, fica mais irritado e mais evitativo porque o ambiente já está insuficiente demais. Um gato sem bons pontos de observação, por exemplo, perde uma das formas mais naturais de enriquecer o próprio dia. Observar luz, sombra, rua, pássaros, movimento de folhas, mudanças do ambiente, tudo isso já ocupa a mente de forma saudável. Sem isso,
sobra menos mundo para ele. O mesmo vale para lugares de descanso. Se não há locais variados, elevados, protegidos ou estrategicamente interessantes, o repouso também fica empobrecido. Então sim, uma das coisas mais comuns do cotidiano que machucam seu gato é obrigá-lo a viver num espaço funcional para você, mas mal desenhado para a espécie dele. O dano aqui não é um grande evento. É o desgaste de uma rotina pequena demais para um animal que precisaria de mais possibilidades. Entre todos os erros do dia a dia, este talvez seja um dos que mais machucam a relação entre tutor e gato. Corrigir por medo, susto, grito ou intimidação. Isso acontece de formas muito comuns. A pessoa grita porque o gato subiu onde não devia, faz movimento brusco para assustar, bate na superfície, persegue, usa borrifador, dá um empurrão, encara com agressividade, muda o tom de voz de forma hostil. Na cabeça do humano, tudo isso parece disciplina, parece ensinar o limite. Mas, do ponto de vista do gato, o que muitas vezes fica não é uma lição organizada. O que fica é insegurança, é imprevisibilidade. É uma associação negativa com aquela pessoa ou com aquele contexto. Gato não aprende bem por intimidação contínua. Ele até pode interromper um comportamento no momento do susto, mas isso não significa que entendeu a regra da forma que o tutor imagina. Em vez de ligar a correção ao comportamento específico, ele pode ligar a presença da pessoa, ao local, ao movimento, ao momento em que foi surpreendido. Ou seja, o tutor acredita que está educando, mas às vezes está apenas se tornando uma figura menos segura. E isso machuca a confiança. Confiança, em gatos, é uma construção delicada. Eles observam muito como você se move, como toca, como fala, como reage. Quando você se torna alguém que pode explodir, assustar ou invadir de forma brusca, o vínculo muda. O gato pode começar a ficar mais vigilante quando você entra no cômodo. Pode parar de se aproximar do mesmo jeito. Pode se tornar mais reativo. Pode se esconder mais. Pode agir de forma menos previsível. Em outros casos, pode até continuar próximo, mas com uma camada silenciosa de tensão que o tutor não percebe. O mais cruel desse erro é que ele costuma nascer da frustração humana, não da necessidade real do gato. O gato não fez algo para provocar. Ele agiu como gato. Subiu, derrubou, explorou. Reagiu, usou o ambiente. E o tutor respondeu tentando resolver tudo na base do medo, em vez de corrigir a causa ambiental ou comportamental. Subiu na mesa. Por quê? Faltou altura melhor? Faltou treino? Faltou manejo da comida? Faltou organização do espaço? Atacou a mão? Por quê? Faltou brincadeira adequada? Houve insistência em contato? Houve uma associação anterior? Em vez dessas perguntas, muita gente vai direto para o susto. E cada susto vai corroendo um pouco a relação. Claro que ninguém é perfeito. Todo tutor pode perder a paciência em algum momento. O problema não é um deslize isolado. O problema é transformar o medo em linguagem habitual de convivência. Porque um gato que convive com tensão frequente aprende a viver em alerta, e um animal em alerta não floresce bem. Ele apenas administra riscos. O que faz o gato confiar mais não é o tutor que vence no grito. É o tutor que organiza melhor o ambiente, previne problemas, redireciona, respeita limites e oferece alternativas. Um gato não precisa te temer para te ouvir melhor. Na verdade, quando te teme, tende a te entender pior, porque a relação passa a ser mediada por estresse. Então, entre as coisas do dia a dia que machucam seu gato, talvez essa seja a mais traiçoeira: fazer ele te associar a susto e tensão, quando você poderia ser exatamente o contrário, a parte mais segura do território dele.